Mas a mulher, quando tiver fluxo, e seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e todo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos e se banhará com águas, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará o seu vestido e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa tiver sobre a cama e sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito de qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Até também toda cama sobre que se deitar será imunda. Glória a Deus. Essa aqui é a lei. É a lei dos Levíticos, né? Essa é a lei de Moisés. Esse é um costume que os judeus tinham de higienização feminina, a qual aqui ensina todo o procedimento da higienização quando a mulher ela tinha o fluxo de sangue. É imunda, diz a palavra de Deus, mas não da maneira que os judeus começaram então durante anos pleitear, a qual a mulher ela sofria uma acepção no meio da sociedade quando ela tinha o seu fluxo. A palavra de Deus fala que quando ela estivesse naquele período menstrual, ela ficasse 7 dias fora do arraial. Alguns estudiosos dizem, eu ainda não encontrei na Bíblia, que existia cidadelas ou vilas, vilarejos, que se chamava cidade dos desprezados, né? A qual colocavam leprosos, colocavam pessoas que tinham fluxo, e ali as pessoas, até se curarem, elas viviam naquelas cidadelas. Diz alguns historiadores. E nós vamos falar sobre um grupo de pessoas que andava com Jesus, seguia Jesus por todos os feitos que Jesus fazia. Seguia Jesus para ver e observar se Jesus operava os milagres de acordo com a lei mosaica. Se Jesus estava caindo fora de algum tipo de lei colocada no costume judaico. Esse grupo se chamava fariseus. Os fariseus estavam sempre de olho em tudo que Jesus fazia. Eles estavam ali para apontar. Em tudo que Jesus fazia, eles estavam arrumando uma brechinha para acusar. Em tudo que Jesus fazia, aqueles homens estavam arrumando espaço para poder indagar. Ei, você não falou que é filho de Deus? Por que não obedece a lei e os mandamentos de Moisés? Os fariseus, eles andavam sempre apontando. O fariseu era um grupo de pessoas que eles se achavam os religiosos mais santos de todos os santos. Aonde ele batia no peito e falava: eu observo a lei. Da boca para fora. Porque Jesus, conhecendo os fariseus, uma vez Jesus falou assim: olha, vocês querem atar fardo nas costas do povo, a qual nem vocês mesmos conseguem carregar. Os fariseus eram um grupo de pessoas que realmente eles tinham prazer, eles eram
nas sinagogas eles eram colocados como destaque. As suas vestes era melhor que as vestes sacerdotais. Os fariseus, eles tinham um espaço especial em sinagogas e em grupos, e sempre se intitulava mais santos que todos os homens. Uma vez o Senhor Jesus contou uma parábola, que certa vez tinha um publicano e um fariseu orando, e o fariseu batia no peito: Senhor, eu tenho observado os seus mandamentos, eu tenho cumprido a sua palavra, tenho dado o meu dízimo de tudo, Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Aquele santo sempre batia no peito: Senhor, eu tô perfeito, eu estou puro aos seus olhos. Acreditava ele, enquanto o publicano orava, falava: Senhor, perdoa esse pobre pecador, perdoa, Senhor, que eu sou falho, manifeste em mim a tua misericórdia, Deus. A diferença daqueles que se aquebrantavam e a diferença daqueles que se soberbecia diante de Deus. Existe em nosso meio o espírito farisaico? Existe. Existem pessoas que se acham mais santos que o outro. Aponta, acusa, faz acepção, julga pelas vestes, julga pelas palavras, julga pela aparência. Existe ainda no meio cristão pessoas com espírito farisaico, que não atenta o homem pelo seu coração, mas sim pela sua aparência. E Deus não é assim, porque Deus falou a Samuel: Samuel, cuidado, hein? Vai passar vários homens belos, formosos em sua frente, mas cuidado, porque você não vai olhar como eu vejo. O homem não olha como eu vejo, porque o homem, ele olha a aparência, mas eu olho o coração do homem. Essa é uma introdução para que eu possa defender a mensagem de Deus nessa noite. E eu vou falar dessa mulher, que é uma palavra que todos conhecem: a mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus fala assim nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Essa palavra nos traz muitas lições como ser cristão, irmãos. Essa palavra nos traz muito ensinamento como seguir a Cristo, como ser igual a Cristo. E passando Jesus outra vez num barco, para outra banda juntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais das sinagogas. Principais da sinagoga era um fariseu. Só quem era principais de sinagoga era fariseus. Não era nem um sacerdote judaico. Era um fariseu. Um principal da sinagoga. O líder da sinagoga. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior.
ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no seu vestido. Porque dizia: se tão somente eu tocar o vestido, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Glória a Deus. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: tua filha está morta. Para de enfadar ou incomodar o mestre. E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não tema, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse a não ser Pedro, João e Tiago. Não temas, crê somente. Porque que esse escritor, ele fez questão de emendar esses dois casos, colocar esses dois casos andando lado a lado. O caso da mulher de fluxo de sangue e o mesmo caso da filha de Jairo. E no caminho do milagre, o Senhor ele deparou e fez outro milagre. Mas diz a palavra de Deus que aquela mulher, em alguns versículos, diz que aquela mulher tocou na orla, na barra. Isso me faz acreditar que realmente existia mesmo este lugar onde fazia a separação e a acepção das mulheres que tinham fluxo de sangue. Porque como se ela tocou na orla é porque ela baixou, ela estava seguindo Jesus prostrada. Só se recebe o milagre quando está prostrado. E ela tocou na barra. Aquela mulher, eu creio que ela estava no meio da multidão, escondendo o seu rosto pálida, estava ali escondendo sua feição, porque Galiléia era uma cidade pequena e todos conheciam, todos sabiam da sua situação e da sua doença. 12 anos com aquele fluxo de sangue. Se nós somarmos o período a qual uma moça ela começa a ter sua menstruação, hoje em dia, uma menina com 11, 12 anos começa já a ter a sua menstruação. Mas em alguns anos atrás era com 13, 14, era o início de uma menstruação. E a palavra de Deus fala que ela fazia 12 anos. Se nós somarmos 12 anos com mais 13, essa mulher teria 25 anos, 26 ou 27 anos de idade, aonde perdeu a sua infância, perdeu a sua juventude por causa de uma enfermidade. Não só por causa de uma enfermidade. Ela não pôde brincar com as crianças quando era criança, não pôde brincar com a sua boneca não pôde namorar, não pôde ter noivo, não pôde brincar com as outras jovens, não pôde estar junto com a sociedade, porque o costume apontava, o costume fazia acepção, o costume deixava de lado, deixava de canto, o costume religioso fazia acepção daquela mulher. O
o costume. Muitas vezes nós estamos tão acostumados a se santificar que olhamos outras pessoas e achamos que as outras pessoas não se santificam igual nós se santificamos. Olhamos outra pessoa e falamos, não, eu sou mais santo que ela, eu jejuo 2 vezes por dia, eu jejuo, eu oro todo dia de madrugada, eu busco a Deus, eu sou mais santo, eu tenho mais contato com Deus. Aí está o espírito farisaico. Eu sou mais crente porque eu oro todo dia de madrugada, 6 horas da manhã antes de trabalhar, eu dobro meu joelho e converso com o Papai do Céu. Meio-dia eu dobro meu joelho e converso com o Papai do Céu. Eu tenho intimidade com Deus, sou cheio do Espírito Santo. Aí olha aquele pequenininho que não sabe a intimidade que o pequenininho tem com Deus e fala, eu sou mais santo. Eu vou orar, o demônio vai manifestar. O que eu falar, o Senhor vai assinar embaixo. Eu vou profetizar e o Senhor vai falar no íntimo da alma. Se bate no peito e fala, eu sou mais santo. Porque os fariseus naquela época achavam que a lei purificava. Os fariseus naquela época achavam que o costume santificava. Achavam que o costume e a lei purificava. Aí aquele homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, que era um dos principais, o líder da sinagoga, se deparou com Cristo, que quer dizer ungido. Se deparou com o ungido, o santo do santo, o Deus do milagre, o Cristo verdadeiro. Ele não teve condições de bater no peito e falar, eu sou mais santo. Ele não teve condições, através da sua lei, através do seu costume, orar e fazer com que a sua filha ressuscitasse. Com todo o seu conhecimento de letra, com todo o seu conhecimento da Torá, ele não teve condições, com todo o seu conhecimento de intimidade que ele achava que tinha com Deus, ele não teve o poder de falar, Deus, cura minha filha, ressuscita minha filha. Porque ele se deparou com aquele que pode. Ele se deparou com o santo verdadeiro. Esse fazia. Oh, Jesus, vai até minha casa. Por mais que eu seja religioso, por mais que eu esteja observando a lei, obedecendo a lei, tendo intimidade com meu Deus, eu mesmo orando, eu não consigo chamar a atenção do coração do Papai do Céu. Jesus vai lá na minha casa. Jesus olhou e falou, vamos lá. Vamos lá. E Jesus caminhando, e a multidão em cima. Muitos queriam milagre, muitos queriam bênção, porque a multidão, às vezes, não quer compromisso com Deus. Só quer milagre, só quer bênção. Às vezes quando recebe, vira as costas. Quantos que Jesus curou e virou as costas para Jesus? Quantos que Jesus fez um milagre e viraram as costas para Jesus? A minha multidão apertava, eu quero milagre, eu quero cura, eu quero, Senhor Jesus, eu quero. E a palavra de Deus fala que não foi todos que Jesus fez milagre. Foi algumas pessoas. Não foi toda a multidão que recebeu o milagre. Foi algumas pessoas. E uma dessas pessoas, ouvindo falar de Jesus, chegou a solução. Agora, eu vou diante de um Jesus que não faz acepção da minha pessoa porque eu sou imunda. Não vai fazer acepção da minha pessoa porque eu estou com essa doença, com essa enfermidade. Porque os fariseus, eles condenavam aquele que era doente. Ele condenava aqueles que eram com defeito. Condenava.
Não passava nem por julgamento, já condenava direto. Ei, você é imundo, você é leproso, você é coxo. Uma vez, o Senhor se deparou com um cego e os seus discípulos perguntaram: ei, discípulos que eram todos judaicos, todos os discípulos de Jesus eram judeus, porque quando eu falo judeus, eu não falo de religião, a religião judaica, eu falo judeu porque nasceu na cidade de Judá. Todos os judeus, eles eram da cidade de Judá. Por isso que o apóstolo Paulo fala: nem todos que se dizem israelitas são israelitas. Então todos aqueles que nascem de Judá, eles eram judeus. E então, todos os seus discípulos conheciam a lei e conheciam a Torá. E aí, quando o Senhor se deparou com um cego, que o cego pediu um milagre, algum dos seus discípulos perguntou: mestre, quem pecou? Ele ou seu pai? Porque ter defeito naquela época era um sinal de maldição. Ter defeito naquela época era um motivo de acepção. Deixar de canto aqueles que não eram perfeitos. E os fariseus, ele era desse jeito, deixar de canto aqueles que não eram perfeitos diante de Deus. Aqueles que não eram perfeitos diante de Deus, eles separavam. E aquela mulher fala que aquela mulher, então, ela se aproximou da multidão, olha, temendo e tremendo. Porque aquela mulher sabia, se ela fosse descoberta naquele meio, ou aquela mulher era apredejada por não obedecer ao costume. O costume é que ela ficasse separada. O costume religioso naquela época, ela era imunda. É que ela ficasse de canto. E ela temendo, porque ela sabia que estava infringindo o costume ou a lei. Ela sabia. E tremendo, com medo e desobedecendo. Com medo, mas indo diante daquele que podia curar. A religiosidade, ela faz esse tipo de acepção. A religiosidade, ela faz esse tipo de separação. Aqueles que são imundos, aqueles que têm defeito, aqueles que são doentes. A religiosidade faz isso porque há ainda o espírito farisaico. Eu sou mais santo, eu busco mais a Deus, eu oro mais. Mas Deus, ele olha lá de cima e conhece a intenção de cada coração. Sabe por que muitos milagres, muitas coisas que às vezes nós pedimos e às vezes o Senhor, ele retém? É porque muitas vezes nós não reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas. Sempre achamos que somos o dono da razão. E quando nós achamos que somos donos da razão, o Senhor, ele sabe o que nós vamos fazer com o milagre de amanhã. Ele sabe como que nós vamos usar o milagre que ele vai colocar em nossas mãos. A intenção não é boa. Não, nem todos aqueles que se falam cristão pode falar que tem a humildade de Cristo. O próprio Senhor estava na terra, observando, aqueles que se dizia dele, aqueles que se dizia religiosos. O próprio Senhor Jesus estava observando a cada um. E a mulher fala que, a palavra de Deus fala que aquela mulher, indo devagarinho por baixo, ela tocou e saiu de Jesus virtude.
Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Sabe? O que faz, o que move o coração de Deus é o toque. É o toque. Muitos tocavam em Jesus. Muitos empurravam Jesus. Mas o toque foi diferente. Muitos estão puxando minha gola, muitos estão puxando aqui, puxando ali, mas alguém tocou lá embaixo. Alguém que está prostrado aos meus pés. Alguém que está prostrado aos meus pés tocou lá embaixo. Eu senti muitos toques aqui em cima. Um puxava minha gola, outros puxavam do lado, outros puxavam o meu braço, outros puxavam meu cabelo, outros puxavam tudo. Mas lá embaixo tinha alguém prostrado buscando por um milagre. Mas se ela se mostrasse ali, muitos iriam reconhecer. Não é aquela que está imunda, não tem condições de tocar em Cristo, não tem condições de chegar perto de Deus porque é imundo, é pecador, é errante, tem defeito. Os fariseus iriam logo olhar e falar: não toca não, você é imundo, você tem defeito. Porque muitos acham que aquele que tem defeito não tem condições de tocar ou chegar perto de Deus. Mas o Senhor Jesus fala assim: não vim eu nesta terra para aqueles que são sãos, eu vim eu para aqueles que são doentes. Quem são sãos não precisa de Deus. Quem é perfeito não precisa de Deus. Quem é puro não precisa de Deus. Mas o Senhor, Ele fala: eu não vim para quem é puro, eu não vim para quem é são, eu não vim para quem é perfeito, eu vim para aqueles que é doente. E a pessoa doente, ela se prostra, e ele sentiu virtude porque viu uma pessoa doente. Aí, pessoas que têm espírito farisaico, evangelista, às vezes olham uma pessoa doente e falam: é a mão de Deus, está pagando o preço. É dessa forma. As pessoas que têm o espírito farisaico, ela ofende a Deus. Ela ofende o Espírito Santo de Deus, porque não dá oportunidade daquela pessoa se prostrar aos pés, não dá oportunidade para aquela pessoa se prostrar àquele que pode dar para curar, aquele que pode transformar, aquele que pode libertar. A pessoa que tem o espírito farisaico, ela não dá oportunidade para a pessoa chegar perto de Deus. Ela logo aponta, fala: está em pecado, você já está condenado, a mão de Deus vai pesar, perfeito você não está, não tem condições nem de ir para a igreja. Mas a palavra de Deus fala que quando aquela menina, aquela mulher chegou perto do Senhor, logo ela confessou, ela perdeu o medo, ela acreditou que ali estava um homem que não a iria julgar. Senhor, sou eu. Deus, estou aqui, eu preciso da sua cura. Sou eu que te toquei, eu estou leproso, eu estava com fluxo. Foi eu, Deus, confessar o seu erro, confessar o seu pecado diante de Deus. Olha, Senhor, eu falhei. Era isso que o Senhor Jesus, Ele via em cada pessoa, quebrantamento de coração, meu irmão. Jesus, eu errei, eu pequei, eu falhei. Muitas vezes me julga pelo meu pecado, pelos meus erros, as minhas falhas, mas não entende a minha fraqueza.
Eu garanto, se ela chegasse aos pés de Jairo, Jairo ia falar: vai pra lá, não encosta perto de mim, pecadora! Não encosta perto de mim, imunda! Aí o Senhor Jesus olhou e falou: filha, vai. A sua fé te curou. Você que acreditou que eu sou o Deus do milagre, a sua fé te curou. Vai, filha, regozije nesse milagre, aproveita esse milagre, viva sua juventude, viva sua vida, aproveita da melhor forma, filha. Não sou eu que vou te julgar, não sou eu que vou te condenar. Viva o teu milagre, e no caminho do milagre, sempre o Senhor, Ele tem outro milagre. No caminho do milagre, sempre o Senhor tem outro milagre, meu irmão. Deus, Ele tem um milagre para aqueles que se prostram, para aquele que toca na orla. Jamais o Senhor Jesus, Ele vai apontar para você e falar: fica lá. Não vem aqui não. Jamais o Senhor Jesus, Ele vai falar: olha, não vem não, fica lá. Você é pecador. Você é imundo. Jamais o Senhor Jesus ia fazer isso. Jamais o Senhor vai fazer isso. Samuel! Preste atenção, Samuel! Eu não vejo como você vê, não! Você abraça tudo que é bonito, tudo que aparentemente é e não é. Mas eu quero, sabe, olhar dentro do coração, Samuel, e saber que é ali que eu trabalho, saber que é ali que eu tenho o poder de cura, de milagre, é ali que é a fonte, aonde eu tenho o poder de manifestar a minha virtude, é no coração. E Jesus, indo ao caminho, chegou alguns servos de Jairo, falou: Jairo, não incomoda mais o mestre não, ó, já era, morreu. Notícia ruim sempre chega primeiro. Os servos de Jairo, ao invés de animá-lo que estava sofrendo, foi lá e falou: não incomoda mais não, hein? Morreu, já era. O Senhor Jesus olhou e falou: ei, tenha fé, hein? Nada para mim é finito. Sempre para mim vai ter processo de transformação. Sempre em minhas mãos vai ter milagre. Ei, creia somente. Oh, a sua filha vive. Ela só dorme. Ela só dorme. Está no sono da indolência. Só dorme. O seu milagre, às vezes, só está dormindo. A sua bênção, às vezes, só está dormindo. Ei, aquele que você pensa que já está morto, aquele que você pensa que já não tem mais solução, aquele que você olha e fala: aí, não tem mais jeito não. Aí não tem mais jeito não. Aí o Senhor fala: calma, eu vou lá, eu vou fazer a cura. Aquele que você pensa que está morto, olha, está só no sono da indolência. Eu vou trazer a vida de volta. Eu vou fazer viver. Aquele que você acha que não tem mais jeito, já está entregue nas drogas, já está entregue na prostituição. Aquele que você olha e fala assim para: não adianta mais. O Senhor fala: tenha fé. Só está no soninho da indolência. Uma hora eu vou despertar. Uma hora eu vou despertar. E sabe, evangelista, que nesse sono da indolência, o homem faz muitas besteiras.
O homem começa a procurar caminhos que ele mesmo acha que vai satisfazer o teu ego, o teu prazer. O homem começa nesse soninho da indolência a procurar caminhos de satisfação terrena. Nós olhamos nesse caminho e falamos: não quer nada com Deus. Faz isso porque é sem vergonha. Faz isso porque quer. Aí o Senhor olha e fala: só está dormindo, só está dormindo, só está dormindo, só está dormindo. Para você ele está vivo, mas para mim só está dormindo. Eu vou despertar do sono da indolência. Para de decretar a derrota naquilo que o Senhor ainda não assinou a vitória. Para de decretar a derrota. Cansei de orar. Cansei de jejuar. Estou cansado de buscar a Deus por aquela vida, por aquela alma. Estou cansado. Porque você ainda está vendo com seus olhos carnais. Você quer despertar do sono da indolência. Você não quer que Deus desperte. Às vezes nós oramos, nós buscamos porque nós queremos que a nossa oração, ela desperta do sono da indolência. Nós queremos que a nossa oração, ela surja efeito na vida da pessoa. E a pessoa tem que se transformar de um dia para a noite. E não é dessa forma. O sono da indolência, às vezes o despertar é devagar. Às vezes Deus ele chega num toquinho para não incomodar o sono. Porque Deus, ele nos dá livre-arbítrio e respeita nossas decisões, ou que seja certa ou que seja errada. A colheita do fruto vai ser nossa. A colheita da semente que nós lança é nossa. Mas o Senhor respeita. Quando ele vai despertar do sono da indolência, ele respeita. Ah, o sono está pesado. Acorda. Filho, eu te chamo. Acorda. Sai desse erro. Sai dessa fraqueza. Acorda desse sono da indolência. Sai desse caminho errado. Acorda do sono da indolência. Sai. Acorda. Enquanto nós queremos que acorde rápido, o Senhor, ele respeita o nosso sono. Ele respeita os nossos sonhos. Trilhamos caminhos que às vezes é o nosso sonho, mas Deus respeita. Sabe por quê? Ele não vai ser Deus que vai colher os frutos que você lança. Não é Deus que vai colher os frutos que você lança. Quem vai colher dos frutos da semente que você lança é você mesmo. É por isso que Deus, ele... se você plantar sementes boas, colhe frutos bons lá na frente. Se você planta sementes ruins, você vai colher frutos ruins lá na frente. Mas quando você estiver colhendo os frutos ruins, o Senhor, ele está assim, ó. Ô filhão, eu te ajudo. Eu te ajudo. Diferente das vistas humanas, é a vista de Deus. Vamos repreender esse espírito farisaico. Para que o Senhor possa manifestar o sobrenatural, nós temos que se largar das coisas naturais. A palavra de Deus fala que aquela mulher talvez fosse bem de vida, porque ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus bens para a sua cura. Ela buscou o natural e não foi curada. Ela buscou o natural e não resolveu nada. Ela só resolveu quando ela buscou o sobrenatural. Quando ela buscou aquilo que aonde mais os seus braços não alcançavam. Enquanto você estiver lutando com a força dos seus braços,
o sobrenatural não acontece. Enquanto você quiser transformação do jeito que você acha que tem que ser, não vai acontecer. Enquanto você quer uma justiça que você acha que tem que ser a sua, não vai acontecer. Senhor, faz a tua justiça, mas o Senhor sabe que você pede a justiça dele para agradar o seu coração, porque na verdade quem quer justiça é você. A justiça de Deus, a palavra de Deus fala que é perfeita e agradável. A justiça de Deus, ela veio para edificar e não para destruir. Porque nós, com o nosso ego, com o nosso coração, às vezes cheio de rancor e seja cheio de ódio, nós queremos pesar a mão. Tem muitos que oram assim: Senhor, pesa a sua mão, faz a sua justiça. Aí Deus fala: eu vou despertar do meu jeito. Ó. Acorda, filho. Acorda do seu erro. Acorda da sua falha. Enquanto o outro do lado está falando: pesa a mão, Deus. É do meu jeito. Ó, acorda, filho. O tempo da lei passou. O tempo do dente por dente, olho por olho passou. É a graça que salva. É a graça. É a graça. É a graça. O tempo de salvação de Deus não é o nosso tempo. Nós, os fariseus, não conseguiam salvar ninguém com a lei. Os fariseus não conseguiam salvar ninguém com os costumes religiosos. Não conseguiu porque o homem não consegue salvar o homem. O homem nunca vai conseguir salvar o homem. Quem salva é Jesus. Quem salva é Deus. É Deus. Estou orando há tantos anos, Deus. Você está orando para que eu faça a sua vontade, não a minha vontade. A minha vontade é perfeita, é agradável. Você está orando tanto para que eu faça a sua vontade, mas você não pergunta para mim qual que é a minha vontade. Eita Deus da glória. É assim que Deus faz. Orar a Deus. Deus, qual que é a sua vontade na vida daquela pessoa? Não estou entendendo. Qual é a sua vontade na vida daquela mulher? Não estou entendendo, Deus. Sabe por quê, Deus? Porque a minha vontade era resolver já do meu jeito, de acordo com as minhas forças. Nós vimos que essa mulher, de acordo com as forças dela, não conseguiu êxito, não conseguiu a cura. Procurou médicos atrás de médicos e não conseguiu nada com a força dos seus braços. O Senhor está mostrando na palavra que com a força dos nossos braços nós não chegamos a lugar nenhum. É com a força do poder de Deus. É a força do poder do Espírito Santo de Deus. Respeitar a vontade de Deus. Respeitar a vontade de Deus na vida de qualquer ser humano. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele respeita o caminhar do homem. Filho, você já conhece o que é errado e já conhece o que é certo. Você vai trilhar os seus caminhos, mas quando você estiver quebrando a cara lá na frente, eu vou te sustentar, viu? Eu não vou pesar a mão. Eu não vou chutar cachorro morto. Eu vou te ajudar. Ei, filho, tô todos os seus bens, filho pródigo. Tô todos os seus bens e vai viver a sua vida. E o filho pródigo tomou todos os seus bens e foi viver a sua vida. Mas quando ele quebrou a sua cara, quando ele estava comendo bolotas de porcos, comida de porcos, como aquele homem estava mendigando, ele olhou para trás e falou: eu tinha uma vida de príncipe e desperdicei. Mas chegou um tempo de ele olhar para trás e parar. Ei, vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. E quando chegou na casa do meu pai não pesou a mão. Meu pai não me deu uma chibatada. Meu pai não me deu paulada.
O meu pai, ele regozijou, me abraçou e fez festa para mim. É igual? É igual o tratamento do homem? O tratamento de Deus é igual ao tratamento do homem? Não é! Temos que repreender esse espírito farisaico. Dente por dente, olho por olho, não existe mais. Nós temos que orar, pedir a Deus assim: Senhor, qual que é a sua vontade, Deus? Eu não estou entendendo. Aquele homem, aquela mulher faz o que quer, vai lá, vem cá, erra, peca, cai, levanta, Senhor, e o Senhor não faz nada. Sabe por que o Senhor não faz nada? Porque a vontade de Deus é diferente da sua. A vontade de Deus é diferente. Quando nós vamos aprender que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Isaías capítulo 55. Sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor é mais altos que os nossos pensamentos. Sabe por quê? Porque os caminhos do Senhor é mais alto que os nossos caminhos. Nada é igual àquilo que Deus quer. Nós queremos de um jeito e Deus faz do outro. Tirar do sono na indolência, Ele acorda como Ele quer. Ele não acorda com paulada, com açoite. Ele acorda respeitando o sono do seu filho. Acorda, filhinho, sai desse erro aí. Filho, para não assustar, né? Não acordar assim, apavorado. Ô filhão, acorda do seu erro, da sua falha. Amém, igreja? Que essa palavra possa ficar guardada na tábua do seu coração. E que nós venhamos respeitar a vontade de Deus. Por mais que os nossos olhos às vezes vejam diferente, pergunte a Deus: Senhor, como é que o Senhor vê essa situação? Para que eu não possa julgar, condenar. Como é que o Senhor vê essa situação, Deus? Para que eu não possa, Senhor amado, apontar. Para que eu não possa derrubar e chutar o cachorro morto. Como é que o Senhor vê, Deus? O Senhor Jesus Cristo, Ele veio nos ensinar como manifestar o amor. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo Ele sofre, tudo suporta, tudo Ele crê. Quantas vezes dói no coração de Deus ver um filhinho te descambando para o caminho errado? Dói no coração dele, mas Ele ama. Vou esperar ele lá na frente. Quando ele cair, eu seguro. Eu trago. Aleluia! Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus. Vamos abrir o nosso coração para louvor a Deus. Aleluia! Glórias a Deus, você que está do outro lado, você que está aí assistindo essa live, você que está na África, você que está nos Estados Unidos, você que está aí nos assistindo neste momento, você ainda que não aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, como seu socorro, como seu refúgio, levante as suas mãos, eu vou estar orando neste momento. Já pisou que o Senhor possa te abençoar. Deus, escreve, Senhor amado, meu Deus, o nome dessa livro da vida, levando a esta vida a salvação. No nome de Jesus, abençoa, Deus. Abençoa, Pai, aqueles que te aceitaram, e abraça eles, porque o Senhor é o Deus de amor, é o Deus que salva, Deus. Abençoa você no nosso meio que ainda não aceitou Jesus. Venha até aqui à frente, tocar no seu coração. No santo, se você quer receber uma oração, vem aqui, nós vamos orar por você. No nome de Jesus. Não sabe viver. Oh, glória a Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
Esse é o seu sonho. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada vida dessa noite, ó Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Manifesta a tua Eu glória. me rasgo Manifesta a tua graça. por inteiro. Faz o teu milagre, Senhor. Faz o teu Faço milagre. tudo. Manifesta o teu poder, ó Deus. Vem novamente, eu mergulho na minha ardente. Manifesta, Senhor, a sua glória. Mas vem novamente, Deus. e se eu passar pelo fogo, não temerei a fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Manifesta a sua glória nesta noite, Deus. Manifesta, Senhor. Manifesta, Deus. Manifesta a tua glória. Santo,
santos em outro lugar. Não sabe viver onde estiver. Clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou do santo dos santos em outro lugar, não sabe viver onde estiver. Clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus tocou. Toca, Espírito Santo, nessa noite. De paz Ele encheu meu coração. Espírito Santo, Quando o Espírito Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, e paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, aleluia! Glória a Deus! As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, a unção que despedaça o jugo. Propósito que o Senhor colocou ao coração do nosso pastor Maxwell. Que Deus está fazendo grandes coisas estão acontecendo nas cultos de sexta-feira. Venha, traga mais um em nome de Jesus. Vai estar conosco o evangelista, qual o nome dele? O Espírito do Senhor está sobre nós e Ele nos ungiu para libertar vidas que estão oprimidas. Deus nos levantou para fazer missão neste país.